Senhor. Vamos então fazer uma oração, agradecendo ao Senhor pelos irmãos que estão aqui conosco, nosso irmão Paulo, nossa irmã Elinéia, nossa irmã Esmerita, Rodrigo entrando. Vamos então iniciar mais um estudo, né, uma reflexão, né, não é nem um estudo, uma reflexão aí da bíblica, qual nós se propomos a fazer do livro de Hebreus, que tem sido de grande valia para todos nós. Creio que o Senhor tem nos alimentado através desses iniciais capítulos, a qual nós estamos debruçados, né, já há um bom tempo, e o Senhor tem nos dado bastante graça nesse livro. Vamos então estar fazendo uma oração para que o Senhor esteja conosco nessa noite, amém? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai, para estarmos juntos, Senhor, Pai, na Tua presença, Senhor, Pai, glorificamos a Ti pela vida dos Teus filhos, agradecidos, Pai, por mais uma semana, Senhor, Pai, a qual o Senhor esteve conosco no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos afazeres, Senhor, glorificamos a Ti, Pai, esta é a oportunidade que o Senhor nos deu para, mais uma vez, Pai, estarmos falando, Pai, da Tua palavra, estarmos, ó Pai, unidos, Senhor, Pai, na comunhão tão maravilhosa que é falando da Tua palavra, Pai. Nós somos gratos, obrigado pela Tua graça derramada, obrigado porque o Senhor esteve conosco, ó Pai, nos livrando do mal. Somos gratos a Ti, Pai, perdoe as ofensas, as falhas, perdoe os nossos pecados, as nossas palavras torpes, todo o nosso, muitas das vezes, nossas práticas, Senhor, Pai, cotidianas, que muitas vezes não Te agrada, Pai, perdoa-nos e nos ajude, ó Pai. Santo Espírito, a estar consertando, ó Pai, em nossas vidas, Pai. Nós somos gratos pela vida de todos os irmãos que já estão conosco. O Senhor vem estar com cada um no lar deles e que possamos, ó Pai, estar aqui na Tua paz e que não haja nenhuma interferência do mal, mas pelo contrário, somente a Tua presença em nós, ao Teu Santo Espírito, que, Senhor, Pai, vem estar conosco para que venhamos interpretar da maneira correta a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Irmão James, a paz, boa noite. Paz, boa noite aos irmãos que estão chegando também. E nós estaremos também, irmãs, então, continuando a nossa peregrinação no livro de Hebreus, um livro ao qual nós temos nos proposto a fazer nossa uma reflexão, né? E isso, como disse, nos dado bastante, né, informações, instruções, e temos encontrado histórias de vida, e temos linkado não somente a nossa vida, como na nossa vida cotidiana, sempre fazendo essa reflexão que tem que ser feita, né? Trazendo para os nossos dias, né, aquilo que o Senhor realmente tem colocado nos nossos corações, no meu e nos seus corações, e tem sido de grande valia, e o Senhor tem nos agraciado muito, nos edificado muito, muito mesmo, né, nesses dias, nessas sextas-feiras, a qual Ele nos propôs aqui, né, a estarmos juntos, e que a gente fica até com saudades, porque parece que, né, demora tanto a gente voltar a refletir sobre a palavra, né? Então isso significa que tem sido de grande valia para nós estarmos, né, estudando a palavra do Senhor, estarmos refletindo, encontrando dentro da palavra esse alimento, né, para nossas almas, a qual é tanto necessário, a qual a gente tanto carece e precisa, né, amados, ser alimentados por Deus, pelo Santo Espírito através da sua palavra. Então, amados, feito isso, então vamos continuando a debruçar nessa palavra tão maravilhosa, a qual o Senhor nos dá nesta manhã essa oportunidade de estarmos hoje bem, né, e preparados aqui, separados essa hora, para então falarmos as coisas concernentes à palavra do Senhor. Né? Glorificamos a Deus mais essa oportunidade. Nós paramos no 4 para iniciar, né, a leitura, mas vamos dar uma recapitulada no capítulo 3? Vamos falar algumas coisas. Capítulo 3. Um breve resumo, né? Sim, a gente sempre faz essa, como a gente sempre diz, não temos pressa, né? Não temos pressa de ler, ficar só lendo, não, porque aí perdemos a nossa configuração. Nós temos que ler e realmente encontrar dentro do texto, né,
aquilo que nos atrai, e o Espírito Santo falando com cada um de vocês, comigo, com a Lica, e aí a gente coloca aqui na nossa reflexão e todos nós somos edificados. É claro que o capítulo 3 e o 4, é claro que a gente vai perceber que, por mais que estejam separados entre si, não, se perceber, não há interrupções. Então, parece ser o mesmo capítulo, se nós formos ver, não sei quem teve aí a curiosidade de já ler na semana, o 3 e o 4, você vê que o 3 é a continuação do 4. Então, parece que os dois estão na mesma ali, no mesmo, poderiam ser no mesmo capítulo, então, mas depois dos versículos 11, 12 em diante, que muda um pouco a configuração, mas ele está falando do mesmo assunto, se você perceber, que é a questão do descanso. E se a gente fazer uma breve introdução, o descanso, né, queridos irmãos, ele sempre foi necessário para mim e para você, para o ser humano em si. A gente sabe que o descanso ele faz parte da nossa jornada de trabalho, né? Com a CLT hoje, a lei trabalhista exige, né, que descansemos depois de um tempo que a gente trabalha. O próprio Senhor Deus, né, em Gênesis capítulo 2, no início, ele descansa também no sétimo dia, depois da sua obra, né, queridos irmãos? Então, o descanso, ele é necessário para as nossas vidas. O descanso, ele faz parte da nossa vida cotidiana. Às vezes a gente fica cansado por alguma tarefa que a gente fez, não necessariamente pode ser o trabalho, mas uma tarefa que a gente faz, às vezes a gente senta no sofá, opa, eu vou descansar um pouco, eu estou cansado. Então, o descanso, ele faz parte da vida do ser humano. E hoje, mais uma vez, tanto o 3 como o 4 que a gente vai ler também, vai falar novamente sobre esse descanso, né? Semana passada, né, nós tivemos várias oportunidades e os irmãos participaram bem, como quando disseram da questão do descanso, né? Nossos irmãos trouxeram muitas histórias de vida com relação ao descanso, e hoje aqui também nós debruçaremos, será a nossa espinha dorsal, mais uma vez no capítulo 4, falar sobre o descanso também. Vamos ler, né? Mas no 3 estava falando de várias coisas, né? Falou de Jesus, que é superior a Moisés. Essa questão também. Né? Isso. E sobre o grave perigo da imprudência. A gente falou até sobre o deserto, né? Exatamente. O James falou algumas coisas bem pertinentes sobre o vale, né? Exatamente. Porque até mesmo o descanso, aí a gente entra na questão dos israelitas, né? Sim. E aí o que fizeram com que muitos deles não encontraram o descanso, né? O descanso que era a Canaã, foi por causa da desobediência. Sim, né? Isso aí é a partir do 7, tá, gente? E aí entra incredulidade, não acreditar, né, irmãos? Porque você veja, aí a gente entrou numa conversa bem legal, quando a gente linkou aquilo que eles passaram no Egito, né? Todos sabem, né? A dureza, né? Que aconteceu, a escravidão de 400 anos passaram ali, e aí Deus lá nos céus, ele realmente se compadeceu pelo povo, lembrou da aliança que fez com Abraão, e aí então trouxe o libertador Moisés. Então Moisés veio para libertar o povo. Então, com essa libertação e com mão poderosa, com muitos milagres, prodígios, tudo que nós sabemos, isso realmente está até na boca de quem não conhece a palavra, daquilo que Moisés fez ali através das mãos de Deus, né, as pragas, né, a questão toda ali envolvendo, era algo sobrenatural. E mesmo diante disso, o povo, depois, claro, na peregrinação, depois que sai do Egito, né, durante ali a perseguição do faraó, o Mar Vermelho se abriu, então eles passaram a pé seco ali no Mar Vermelho, e depois do outro lado, a gente vê uma murmuração, uma incredulidade, né, que agora a Liliane comentou, né, e aí veja que eles viram os sinais, mas a dureza era tão grande, a incredulidade tão grande, a desobediência também tão grande, que muitos pereceram no deserto, não conseguindo ver, né, posterior à terra prometida, né, queridos irmãos. E aí a gente às vezes não consegue nem compreender como que isso se deu, né, mas aconteceu. E aí, como Hebreus ele faz essa apologia, essa defesa, tanto de Cristo ser superior a Moisés, porque Moisés ele tem tido como
dentro dos judeus, alguém grande, e muitos o têm como um profeta, até mesmo igualando a Jesus, como estivesse na mesma prateleira. Né? A gente sabe que isso é uma falácia, e Jesus, com toda certeza, é muito mais superior a Moisés, né? Moisés, que foi importante para o povo, foi importante para ali guiar o povo, para dar ali instruções ao povo, para trazer a lei promulgada por Deus, ali quando ele sobe no Monte Horebe, e ali o Senhor Deus nos dá dentro nas pedras, né, ali as leis, e aí ele foi usado muito para guiar esse povo. Mas a gente sabe que Deus tinha um plano muito maior, que é a vinda do Filho de Deus, a vinda do Messias, Jesus Cristo, ali permeando sobre a terra, trazendo a salvação realmente eterna, que é o que importa para todos nós. Por um momento, Moisés pôde guiar o povo, fazer milagres e prodígios, mas tudo isso foi pelas mãos de Deus, todos nós sabemos, mas ele é tido como alguém que é como se muitos o idolatram até um certo ponto, né? Não podemos negar isso, mas a gente não pode de maneira alguma colocar Moisés na mesma prateleira de Jesus. E o Hebreus, o autor do Hebreus, e aí se você tem como um tratado ou uma carta, aí não importa, mas ele concilia, ele faz essa defesa, essa apologia, então ele traz elementos, não forçando uma barra. Se você perceber, os capítulos que a gente leu anterior, não, é natural isso, então os leitores que ele está fazendo esse tratado são judeus, de certa maneira. Os irmãos estão entrando aqui, ele está falando para alguém, um judeu convertido, mas ele fala dos perigos, em certa maneira, faz uma advertência e traz uma exortação, porque assim como aqueles que naquela época apostataram, de certa forma, dentro da incredulidade, né, dentro da desobediência, a gente trouxe semana passada que há uma sujeição hoje em nós, né, queridos irmãos? Hoje nós somos, então, sujeitos a isso mesmo. Somos sujeitos a também apostatar, somos sujeitos a abandonar, se nós não vigiarmos, é claro, se nós não tomarmos conta da nossa vida cotidiana. A gente sabe que o homem ele tem em si próprio, né, que nós somos carne, tipo, se deixar relaxar um pouquinho, a gente sabe como que as coisas acontecem, como a gente se perde, né? A gente, né, dá uma vacilada, a gente já está, né, errando o caminho, vai para um caminho diferente. Então, Hebreus ele coloca muito isso, né? Então, mas vamos ler, né? Eu acho que capítulo 4. Capítulo 4. Licença, eu estou vendo Deus que tem abençoe. uma presença ilustre aí também. A Agatha, me apresente, por favor. James, por favor, né? Oi, quem é essa benção? É meu irmão. Ô, Glória, qual o nome? Qual é o seu nome? É o Pablo. Ele não é mudo, não, tá? É que ele tá aqui. É o Paulo? É o Paulo também? Pablo. Pablo? Ó, espanhol, gostei. Aleluia, paz. A gente estava falando sobre o resumo da semana passada, que foi bem interessante, do Hebreus 3. Agora nós vamos ler. Alguém quer fazer algum comentário? James? Não? Tudo bem? Eliné da semana passada. Doug, Alê, tudo bem? Podemos ler o quarto, então? Glória a Deus. Vamos ler, então, o Hebreus, capítulo 4. Amém. Glória a Deus. O descanso sabático dos crentes. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Quem vai ler o 2? Eu leio. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. 3. Porque nós... porém... Opa. Porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse: assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso.
embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Seis. Visto, 6, por pois, favor. que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Amém. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Amém. Louvado seja Deus. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Glória a Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Meu Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Vamos parar por aí. Amém. O próximo assunto vai ser Jesus é o grande sumo sacerdote. Quer fazer um comentário? Sim. Não, bem, aí, como eu disse no começo, parece que você veja que estão falando até o momento, né, antes um pouquinho, quase que o mesmo assunto, a questão do descanso. Só que agora parece que é um segundo estágio, né? Falando sobre realmente, de fato, um descanso, um repouso do cristão, né? Onde está repousado o nosso repouso, o repouso cristão, no que se dá? E é claro que, novamente, ele vai pegar a base ali, como o nosso irmão trouxe, o nosso irmão James falou semana passada, a questão do Salmo 95, portanto, depois a gente lê também, e vão achando aí, que ele faz esse paradoxo ali com esses salmos, né, esses Salmos 95, onde contém algumas passagens semelhantes àquilo que o autor do Hebreus tá dizendo aqui, né, irmãos? E veja como que ele vem usando novamente essas passagens, capítulo 4, para realmente fazer uma advertência, né, mais incisiva, né, dessa questão sobre essa possibilidade de haver essa fatalidade da apostasia e de nós não termos condições como cristãos de entrar nesse repouso, nesse descanso cristão, né, queridos irmãos? E a gente sabe que aquela geração fracassou naquela época, mas, se você for ver, não significa, de certa forma, que ninguém entrou, né? É claro que a gente sabe que houve muitos que foram derrubados ali, foram mortos ali no deserto, mas existe umas poucas pessoas raríssimas ali que entraram no descanso, falando no caso dos israelitas. E assim como ocorreu naquela época, a gente traz, claro, um paradoxo para a nossa realidade cristã também, porque a gente sabe que o evangelho hoje, o evangelho verdadeiro em si mesmo, ele é seguido por poucos, né? Por poucas pessoas. E o repouso nosso, é claro que a gente sabe que o Senhor permite momentos para a gente descansar aqui nessa terra, mas a gente também chegou à conclusão semana passada que o nosso verdadeiro descanso e eterno será quando estivermos na glória, será quando estivermos ali na eternidade com Cristo, né, irmãos? E esse quando fala realmente desse descanso, e aí você fazendo um paradoxo, poxa, muitos caíram naquela época no deserto, israelitas, né, muitos pela desobediência e incredulidade.
E hoje, o que acontece também, amados, como a gente vê como as pessoas hoje estão incrédulas também, como as pessoas hoje estão realmente rebeldes, desobedientes, né, e não consegue mais, não consegue abrir o coração para o arrependimento de pecados, não consegue mais, assim, deixar que o Espírito Santo faça algo, faça a mudança necessária. E exatamente o que tem acontecido, e muitos realmente, por mais, aí a gente fala dessa questão dos milagres. Veja que os israelitas, eles contemplaram milagres sobrenaturais. Hoje, no nosso meio, veja que tem muita gente com testemunho assim, que você fica de boca aberta. Você ouve os testemunhos, muitos testemunhos, né, na cristandade hoje, você vê como Deus, ela fala assim, nossa, olha, se você vê ela falando, você não acredita muitas vezes, você acredita porque nós sabemos do poder de Deus, do que ele pode fazer, quando ele cura, muitas pessoas curadas de câncer, muitas pessoas desenganadas da medicina são curadas, e até os médicos mesmo não conseguem acreditar, e falam realmente os céticos, são milagres de Deus. Mas, ao mesmo tempo que os israelitas contemplaram aqueles milagres naquela época, hoje existem cristãos que contemplam também muitos milagres que Deus faz na vida deles, mas, em contrapartida, preferem apostatar-se, né? Preferem desobedecer, não estão mais, não querem mais, sabe? Então, eles facilmente voltaram realmente à incredulidade. E olha o perigo que a gente sabe que ocorre, né? E aí, se não houver fé, não entrando no mérito da fé, mas, poxa, Deus fez tanto milagre na vida da pessoa, que mesmo esses milagres, assim como ele fez lá em Israel, essa pessoa não tem capacidade, ela esquece facilmente. Ela não tem como, ela não olha para aquilo que Deus fez mais para a vida dela e acredita em Deus. Ela realmente prefere apostatar, prefere viver na desobediência, na incredulidade. Vocês não estão compreendendo onde eu quero chegar. Mas vocês vejam como é tratado dentro dessa questão, é claro, dos milagres. Existem outros pontos que eu creio que os irmãos também estão vendo nesse capítulo, nos primeiros versículos, assim como no 3, né, que também vão falar aqui. Mas veja, no primeiro momento, assim como naquela época os milagres foram realmente notórios, todos realmente acreditaram, nossa, Deus abriu o mar vermelho, Deus nos deu o maná, Deus trouxe o pão do céu num deserto, Deus fazia com que a gente não passasse frio à noite, Deus fazia com que... Protegeu das pragas. Então, todos é uma sucessão de milagres, assim como hoje, irmãos, há uma sucessão de milagres na nossa vida que Deus fez, eu sei que você sabe, Deus fez na sua vida, fez na minha vida. E eu, assim como você sabe que não foi o homem que fez, é Deus que fez. E assim como a gente desacredita muitas vezes, poxa, como o povo pôde realmente ficar incrédulo naquilo que Deus fez, né, dizer desobediência. E hoje eu e você somos propensos a isso. Por isso que o autor aos Hebreus ele tem essa seriedade, ele leva essa seriedade para falar para aqueles que estavam sendo os destinatários do tratado original, né? O tratado é escrito por um determinado pessoa específica, mas hoje veio para nós também, para a glória de Deus. E hoje a gente se coloca nessa posição também. Poxa, eu também, assim como aquele povo, posso então, em algum momento, esquecer daquilo que Deus fez na minha vida, esquecer o milagre que Deus fez na minha vida, esquecer os milagres que eu sei que você tem, e no momento a apostasia, a incredulidade, ela vai cegando, aí chega um tempo que eu e você já desviamos tanto do caminho que nós começamos a ser desobedientes, incrédulos, e aí já não mais vamos encontrar o descanso. A gente sabe que se formos desobedientes, assim como o Salmo, e assim como o livro de Hebreus está falando aqui, se nós não ouvirmos a voz, né, se nós ouvirmos, nós não podemos endurecer o nosso coração, amados, de tal maneira que a gente perca aquilo que um dia o Senhor nos deu, que é descanso eterno. Eu queria deixar os irmãos falar, né, para que a gente não fique só eu falando aqui, né, irmãos? Querem fazer algum comentário? Tudo bem? James está quieto também, o Douglas também está quieto. O que foi? Só porque o Pablo está aí? É porque está mudo, é porque está mudo. Ai, meu Deus.
Beça, beça. Não, Então, pode isso falar, tudo que o Fê. pastor, isso tudo que o pastor Antônio está falando, realmente ele veio abordando a questão do capítulo 4 ser muito semelhante ao capítulo 3, né? E realmente ele repete, né, as mesmas expressões algumas vezes, né? Para enfatizar essa questão do não endurecer o coração. Eu acho interessante. Eu estava lendo um pouco antes de entrarmos, e eu não sei como que está na tradução dos irmãos, mas o versículo de número 1, ele começa, na minha versão que eu estou utilizando aqui, eu tenho outras ali, mas nessa daqui, está dizendo assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Em outras traduções, por exemplo, está dizendo assim, que alguém tenha ficado para trás, né? Essa palavra temamos aqui, não é o escritor, ao meu ver, ele não está falando do temor de Deus, mas é o seu próprio temor em relação a estar parecendo que aqueles irmãos que ouviram as boas novas, o evangelho, não entrem no descanso de Deus. Então, existe uma preocupação aqui real do escritor, né? Aí, hoje, há o debate, né? Se é Paulo, se não é Paulo quem foi que escreveu, mas nós não sabemos porque não está identificado, mas o escritor aqui aos Hebreus, ele está dizendo assim, temamos, né? Ou seja, ele está tendo um temor, e esse temor aqui é medo mesmo. Ele está com medo de ter pessoas dentro da igreja que estão ouvindo o evangelho, mas que não vão entrar no descanso de Deus. Então, ele tem medo, né? E quantos de nós, hoje, não temos essa preocupação, né? Eu tava tentando refletir nesse ponto. Não temos essa preocupação, porque quando alguém está na igreja e está vivendo uma situação que está desagradando a Deus, que é desobediente à palavra, ou que até mesmo já até se afastou, né, do convívio, né, da igreja, realmente está uma pessoa desviada, e muitas pessoas, ao invés de temer, ou seja, se sentir preocupada em relação à situação daquela pessoa, não, elas julgam, né? Elas apontam o dedo, elas falam assim, ó, tá vendo? Eu falei que não ia muito longe, então aquela coisa, aquele assunto que a gente já sabe que acontece. Mas esse escritor aqui, ele age diferente. Ele está com medo de que aqueles que estão dentro da igreja, né, ele tem um temor, não entrem no descanso de Deus, mesmo ouvindo a palavra. E aí, no versículo de número 11, ele vai aconselhar, ele vai dizer assim, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, ele está dizendo, eu estou com medo de que alguns de vocês não entrem no descanso, mas agora ele está dizendo assim, olha, eu preciso que vocês se esforcem, eu preciso que vocês se deem ao máximo, né, se doem, para que vocês possam, né, entrar nesse descanso. E aí é uma boa reflexão para a gente, né, porque nós temos que ter esse temor, né, de que muitos dentre os irmãos estão, de fato, falhando, não vão entrar no descanso de Deus, nós temos que ter esse temor, né, e aconselhá-los, né, aqui é um conselho do escritor, né, se esforcem, né. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui uma situação pessoal minha. Meus parentes, ontem eu estava comendo aqui com a Ágata aqui, aí ela ficou me olhando porque eu tinha visto umas mensagens no grupo da família de uma tia minha que está endemoniada, ela está endemoniada. Sabe, legião mesmo de demônio na vida daquela pessoa. E as pessoas ali que moram ali na Bahia, ali, que são meus parentes, estou falando isso aqui para mostrar a situação, né? Como que é semelhante a isso aqui. Quando essa tia minha, ela chega na casa desses irmãos dela, desses meus tios, eles falam assim, que eles não deixam ela entrar dentro da casa deles porque ela está endemoniada. E aí eles falam assim, demônio aqui não, demônio lá na esquina. Ou seja, são crentes, né?
mas estão sem sabedoria, porque, veja bem, se você tem primeiro, que é um irmão seu, é de sangue, né? Então, acho que a preocupação é dobrada, né? Porque imagina você ver uma pessoa que não é seu parente fora da presença de Deus, você vai sentir uma compaixão dela? Vai, obviamente. Mas quando é seu pai, quando é seu irmão, quando é um parente seu, eu acho que essa compaixão ela deve ser muito maior, eu creio assim, porque de fato tem o sangue, tem aquela afeição, né? E isso não estava acontecendo. E aí eu fiquei meio revoltado, né, com aquela situação. Falei, poxa, eles não estão agindo corretamente. Ao invés de tentar acolher e expulsar o demônio dela, não. Eles estão tentando expulsar ela da casa, né? Tipo assim, eu não quero você perto de mim. Cadê? Onde é que está a fé nisso, né? Onde é que está o evangelho nisso? Então, claro que eu estou a 2.000 quilômetros de distância. E eu não sei de fato o que eles estão passando na pele, mas por essa abordagem que eu vi eles tendo e eles falando que tinham, eu me senti, assim, desconfortável. Falei, poxa, tá errado, né? Ela tá perecendo, né? Ela tá indo ao inferno e eles não estão nem aí. Eles estão preocupados em se afastar dela, tipo, deixar ela longe, sabe, da casa, tipo, deles, assim. E isso não é o nosso papel, né, como cristão. Não é o nosso papel. Quando nós observamos alguém nessas condições, o nosso papel é pregar, é aconselhar, é chamar para perto, nunca afastar. Amém. Até aqui, irmãos. Falei demais. Não, que paz, estamos aqui para isso mesmo. Isso é Isso verdade. mesmo, meus irmãos. É bem refletido. Bem interessante, né, os pontos do nosso irmão. Você vê que ele realmente ele fala, como ele falou, né, o temor, né? E você vê que o próprio autor ele se coloca nessa posição. Então ele não está dizendo, ó, temam. Ele se coloca, como o nosso irmão falou, ele fala, temamos. Então ele se inclui, né? Ele se inclui nesse medo, né? Nesse temor de que também ele possa em algum momento, né, irmãos, ficar fora desse descanso do Senhor. Então, queridos irmãos, né, irmãos podem falar também, se a mim não Pode falar, gente. aqui. Fica à vontade. Quer falar, Paulo? Quer falar? Fala. Paulo está quietinho. Quietinho, só estou ouvindo. Só refletindo aqui. Douglas, Asmerita, Rodrigo, Limeia. Então, para acrescentar, já falar tudo já. Então, mais uma coisa, você vê que esse mesmo temor que o autor tem, é o mesmo temor que nós devemos ter e que Paulo tinha. Você vê, você pegar o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, ali no capítulo 9, ele tinha esse temor de ser desqualificado, de ter o seu ministério se desqualificar. Porque ali, quando você vê pegar essa carta, o capítulo 9, ele fala que ele tinha medo, porque ele, na carreira dele, impediria dele chegar ao prêmio, né? Ele fala do prêmio que estaria lá, que é o prêmio da vida eterna, né? O prêmio que ele teria que ganhar. Então, ele tinha um certo também receio que todos nós cristãos temos que ter, né, amados? Assim como o autor, então ele fala também para outros também ter esse mesmo medo e esse temor, porque se você vê, ele fala sobre promessa também, né? O versículo 1 aqui, do 4, ele fala sobre uma promessa, e porque você veja que essa promessa é uma promessa que ela é condicional, amados irmãos. A gente sabe que os israelitas, aí voltando lá, como o autor ele compara essa questão dos israelitas do deserto lá nos 40 anos, você veja que tinha aliança, né? Ele se vê que Deus faz uma aliança com Moisés ali no Monte Sinai, era a aliança mosaica, né? E essa aliança tinha uma condição. Qual era a condição? Vocês serem obedientes, não os deuses, né? Então vocês sabem de cor as condições, mas eles romperam com essa aliança, todas essas alianças. Então, eles não cumpriram a condição que Deus estabeleceu, e aí então não puderam entrar, né, na terra prometida, no descanso terreno. No nosso caso, a condição qual que é? Sermos obedientes à palavra, obedientes àquilo que Deus fala conosco, aquilo que está como
como viver dentro de uma ética, dentro de um preceito, como o nosso irmão falou ali, né? Ele sabe o que configura um caráter cristão, o que se faz, né, para ser um cristão de fato. Não é claro, correndo, é claro, você precisa ajudar as pessoas, estar dentro, inseridos, tudo aquilo que Jesus fez quando esteve na Terra, né, amados irmãos? Ele se compadecia das pessoas. Quando ele encontrava alguém endemoniado, o que ele fazia? Lá libertava aquela pessoa, né? Então, mesmo ainda que não fosse, né, da própria, né, como se fosse nacionalidade, você veja tantos casos. Jesus, aquela mulher fenícia, quando ele está ali dizendo que os cachorrinhos, né, não é bom que o alimento seja tirado da mesa para dar para os cachorrinhos. Jesus disse, aí ela falou, não, Jesus, eu sei, Senhor Jesus, até mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Então, aí Jesus ali fala, olha, nem mesmo em Israel a gente encontrou uma fé como é. Então, você veja, irmãos, isso é a nossa rotina, nossas questões estabelecidos o Senhor pela palavra. Então, nós temos que manter uma obediência, né? Senão, do contrário, nós não conseguiremos encontrar o nosso descanso, a qual eu e você almejamos, a qual João 14 fala, né, que o Senhor estava no céu, ele prometeu para nós as moradas. Se nós não nos credenciarmos para, então, fazer aquilo que o Senhor determina e atender essa condição, qual é a condição? De sermos obedientes àquilo que ele fala. Olha, se nós ouvirmos a voz, né, a boa nova, a boa nova do Evangelho. Então, nós atendemos ao chamar do Senhor, e hoje nós estamos, é claro, com o Senhor, né? Então, amados irmãos, que temamos e também nós entendamos na nossa mente que há condições estabelecidas para que a gente entre nesse descanso eterno, para que o cristão alcance esse descanso. Então, há condições. Assim como havia condição para o povo lá atrás, no deserto, que eles precisavam atender à aliança, precisavam obedecer. Eles, pelo contrário, foram desobedientes, incrédulos, murmuradores, né? E ali faltaram até com fé, né? Totalmente fora daquilo que Deus tinha para eles. Então, eu e você, nós temos uma condição para entrar nesse de repouso, de sermos obedientes, continuarmos nessa nossa rota, porque percebam, assim como o povo estava dentro de um caminho, então eles estavam em trânsito, então eles paravam ali no tabernáculo, aí quando Moisés dava o sinal, eles caminhavam. Então, assim como nós hoje temos um caminho, eu e você caminhamos nessa terra, né? Nós temos um caminhar, quando Jesus disse, o caminho, né? Todos têm um caminho, então nós temos o caminho estreito, nós percorremos esse caminho, mas nós vamos chegar até o final, nós temos que continuar nesse caminho, mas a condição é sermos, embora as aflições, né, os caminhos espinhosos, há uma condição, nós precisamos obedecer ao Senhor, né, mas a palavra que mas o Senhor, nas nossas fraquezas, ele nos ajuda, né, ele sempre está conosco no nosso dia a dia, aquilo que a gente não consegue, a gente ora a Deus, Senhor, né, me ajude, que eu preciso que o Senhor me ajude a enfrentar, a conseguir passar certas coisas da minha vida, né, amados? Então, o Senhor vem, né, e nos ajuda com a sua graça e misericórdia. Amém? Vamos ler, então, algumas passagens. Quem pode ajudar a abrir Romanos 10, 16? O Douglas vai ler o Isaías 53, 1. Aí fica faltando Salmos 95, 6 e 7. Quem pode ajudar? E também temos o Apocalipse. Quem pode ajudar? Tem mais coisa. 95, 6 e 7 eu leio. Pode ler o 4? Não, o 4 nós lemos até o 13. A partir do 14 já fala de Jesus. Ô, Paulo, pode ler, por gentileza, meu amado. Pode ler o Salmo 95? Pode, por favor, 6 e 7. Melhor, desculpa, 7 e 8, me perdoa. Salmo 95, 7 e 8? Por favor. Eu vou ler. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. É o 7 e 8 só? Amém, meu amado.
Deus abençoe. Isso mesmo. Amém. Vem de encontro, né? Amém. Que o Antônio estava falando. Doug, meu Isaías- querido, pode ler, por favor. Isaías 53:1. Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Obediência, né? Tudo é Deus. Glória a Deus. Amém. Agora, Romanos 10:16. Você pode abrir para nós, por gentileza? A gente refletir um pouco. E Apocalipse 14:13. Eu leio Apocalipse. Só ficou faltando Romanos 10:16, né? Eu vou ler, pode? 10:16. Romanos 10:16. Ali, desculpa. Tá. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Amém. Deus abençoe. Tudo está condicionado à obediência, né, irmãos? A obediência, né, é a condição sine qua non, né, a condição primordial para conseguirmos entrar, né, no nosso descanso, no descanso eterno. E você veja que nenhuma mensagem do Evangelho, né, é condicionado pode conferir, então, glorificação ao homem, né, irmãos? Jamais, né? Os homens não têm nenhuma capacidade, né? Nenhum evangelho, o evangelho do Senhor não confere glória ao homem, somente a glória a Deus, porque em nós não temos condições nenhuma de alcançarmos esse nosso descanso eterno, né? Somente em Jesus. Ele é o nosso descanso, né, irmãos? Ele é o descanso. Claro que hoje, se a gente for pegar, a gente sabe que a lei realmente promulgava muitas situações. Até hoje, muitas confissões de fé, como os adventistas, eles falam realmente dessa questão do sábado, né? Eles conseguem, então, a lei, eles seguem a lei do jeito que ali está escrito, como o Senhor deixou, né, através das leis de Moisés, mosaicas. Então, eles estabelecem o sábado, então, não se pode fazer nada no sábado, né? Eles, né, na sua confissão de fé, acreditam que no sábado não se pode fazer nada, então é o descanso. Meu Deus, Jesus fez tanta coisa no sábado. É o descanso. Mas aí, esse domingo mesmo estava falando, o Sebastião estava comentando que eles não fazem, né? Mas se alguém está dentro da casa dele e ali está fazendo alguma coisa, ou lavando algum almoço, ou fazendo comida, aí, então... Se for empregado, pode. Então, quer dizer, há uma certa hipocrisia nesse fato, porque eu não posso, mas a outra pessoa, ela pode. Então, quer dizer, eu não posso porque eu sou, né? Eu sou aqui, né? Sigo aqui, né? essa tradição aqui e tudo mais, mas, então, quem entra na minha casa, um visitante, por exemplo, pode lavar a louça, pode fazer a comida, né? Pode, então, fazer as coisas para mim. Então, enquanto eu estou sentado, então, há pessoas que podem fazer para mim. Então, há uma hipocrisia muito grande. Então, não, se eu não posso, eu também não posso deixar o meu próximo, então, fazer. Então, se segue, então segue-se, né? É integral, mas não acontece isso. A gente sabe que há uma hipocrisia nesse sentido, né, queridos irmãos? Mas, né, pessoas que seguem, então, ainda a lei, né? A gente sabe que o nosso descanso do cristão está no Senhor. O Senhor Jesus é o nosso descanso, né, irmãos? O Senhor Jesus é o descanso nosso, é o descanso dos cristãos. E teremos um repouso ainda eterno lá na glória, quando estivermos para sempre com Ele, né, queridos irmãos, para a glória do Senhor. E... Peraí, James. James, por favor. Apocalipse. Apocalipse 14:13. Você lê para nós, por favor? Glória a Deus. Amém. Olhei e eis uma... Não. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Dorme no Senhor, né? Que dorme no Senhor, né? O descanso, né? Sabe que
apóstolo Paulo, ele fala realmente da questão de como sucederá, né, a nossa ida aos céus, quando ele fala na carta de Tessalonicenses, fala sobre os mortos, né, vão se anteceder a nós, os que descansaram, né, que pousaram, né, a carne, né, nessa terra, né, estarão com o Senhor, depois que estiver vivo, né, estarão ali também com o Senhor. Então, Apocalipse, né, até tantos trechos que nós lemos, né, e tantos outros que existem, né, irmãos, falam sobre uma questão do descanso, né, os que descansam no Senhor. Então, há um descanso no Senhor, por mais que a gente falou semana passada que a gente também, o Senhor provê um descanso nessa terra, né? Sim. Porque o dia se nós estamos no Senhor, é porque nós descansamos nele. Perceba que algumas preocupações que você tinha antes já não tem mais. Né? Por exemplo, eu estou esperando no Senhor. Às vezes a gente fica preocupado, né? E às vezes o que a gente vai fazer? Eu perdi o emprego, por exemplo, o que eu vou fazer, Senhor, né? E às vezes aí o Senhor fala, não, descansa em mim, né? Eu sou teu pai, eu cuido de você, né? Então há momentos também, o cristão hoje, ele já está descansando no Senhor. É claro que aquele que crê, tem fé no Senhor. Então tudo que acontece com ele, por mais as adversidades que aconteçam conosco, a gente está descansando. Se a gente realmente colocar nossa fé em ação, a gente está descansando nele. Lembra, às vezes acontece uma situação que quem não tem a Cristo, há desespero, há pavor, porque ela vai se desesperar. Poxa, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Então a pessoa não dorme, a pessoa não tem, né? Fica bem assim. Então, hoje, participantes desse descanso, porque o Senhor disse na sua palavra em Mateus 11, né? Que era para a gente ir até Ele, né? Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e Ele nos aliviaria. Então, a gente, de certa forma, o peso que a gente tinha, de certa maneira, colocamos no Senhor, né? Colocamos o fardo nele, né? E Ele nos trouxe alívio e também descanso, né? Nessa terra, ainda que não é um descanso ainda eterno, mas a gente vai chegar no momento do nosso descanso também, né, amados irmãos? Glórias a Deus. Ninguém quer fazer algum comentário, gente? Sinta-se à vontade. Se ninguém falar, eu vou falar de novo. Fale, menino. Fale, menino. Pode falar. Vamos ver o quê? Fala, James. Oi? Pode falar, James. Estamos prontos para te ouvir. Irmão Paulo, não fala nada, irmão. Só ouço. Não, a passagem que o pastor Antônio está lendo, falou de Mateus 11, né? Que diz que vai dizer assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. É exatamente isso, né? Jesus, ele disse, toma, né, sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde, né, de coração. Achareis descanso para vossas almas. Hoje em dia existe uma dificuldade muito grande, né, irmãos, em ser manso e ser humilde, como Jesus era. Né? A humildade, acho que a mansidão, alguns até conseguem ela com mais facilidade. Agora, a humildade, ela tem sido muito difícil. Essa humildade aqui é de fato você se contentar com aquilo que você tem ou com aquilo que Deus deu para você. Muitos de nós hoje, principalmente até no meio, né, eu não vou dizer cristão, porque eu não sei se isso realmente é cristão. Mas, por exemplo, podemos observar hoje que existem inúmeros aí pseudo-pregadores, né, que não pregam mais aquela famosa teologia da prosperidade, mas prega agora não com aquela coisa da teologia da prosperidade, mas é uma coisa assim, eles fazem coach, né? Eles fazem curso para você ter sucesso, para você ser rico, e todos eles utilizam da palavra de Deus para isso. E isso é contraditório à palavra, porque Paulo vai dizer assim,
que quando os que querem ficar ricos caem em várias tentações. Então, é um conselho de Jesus e dos apóstolos para que nós não corramos atrás dessas coisas, né? E essas coisas traz sobre nós perturbações, traz sobre nós tentações, ou seja, tudo aquilo que não é descanso, né? Perturbação é a ausência de descanso, né? O descanso é você estar ali tranquilo, né? Relaxado, e Jesus está dizendo, olha, vocês vão achar descanso em mim, né? Uma outra coisa que eu queria... que eu estava percebendo aqui no texto, que quando as pessoas citaram para ler Apocalipse capítulo 14, no versículo de número 9 do capítulo 4 de Hebreus, diz que resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele também descansou de suas obras como Deus das suas. E aí eu lendo aqui em Apocalipse, inclusive eu tinha até marcado esse versículo aqui anteriormente, mas os versículos anteriores, não sei se os irmãos podem abrir, lá em Apocalipse. Eu achei muito interessante isso aqui, porque existe como é que eu posso dizer aí? Não é dualidade que fala, quando tem uma coisa em contraposição à outra. O versículo de número 9 vai dizer assim, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras, pois suas obras o acompanham. É interessante que o que o Senhor está revelando para João aqui é mais ou menos assim, olha, aqueles que adoram a besta, aqueles que recebem a sua marca, o tormento que eles têm é com fogo e enxofre, né, na presença dos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Olha só que interessante, né? Enquanto que aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que têm a fé em Jesus, eles entram no descanso de Deus. Aqueles que adoram a besta e recebem a sua marca, isso no futuro muito próximo, eu creio assim, o texto está dizendo aqui que eles não têm tormento algum, quer dizer, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Então, existe aí essa contraposição que eu falei. Os filhos de Deus, né, os servos do Senhor, entram no descanso, descansam das suas obras, né, enquanto que aqueles que não servem a Deus, que servem ao diabo, literalmente é isso que está falando aqui, né, não tem descanso algum. Então, claro que muitos já estão passando por isso, eu creio assim, né, já estão sofrendo num tormento eterno, porque viveram a sua vida assim, sem consequências, né? Sem consequências nenhuma, vivendo uma vida totalmente afastada de Deus. Então, eu creio, se eles morreram, né, sem se arrepender dos seus pecados, eles, nesse exato momento, eles estão sofrendo, eles estão em um tormento, como a parábola do rico e do Lázaro, né? Ele queria um pouquinho de água, né, para aliviar ali, mas ele não tinha condições de ele obter aquilo. E esse texto aqui, ele está falando que as pessoas que recebem a marca da besta, né, elas não têm descanso algum.
Era só isso que eu queria, que eu achei interessante, que essa questão do descanso que nós estamos falando, e aqui está dizendo que eles não têm descanso. É verdade, é o Glórias a contraponto. Deus. Deus seja louvado. E realmente, meus irmãos, essa colocação muito pertinente, porque por isso esse temor, tudo se encaixa, né? Por isso esse temor do autor aos Hebreus. E tudo isso, esse temor, ele está querendo dizer, gente, e aí no 3, no final do capítulo 3, ele fala, gente, vamos nos exortar uns aos outros todos os dias, né? Durante o tempo que se chama hoje. Então, para que a gente não chegue nesse nível, é claro que a gente, mais que a gente, todo dia, a gente batalha por uma salvação, por um momento de convicção, de acreditar realmente. A gente batalha diariamente com a oposição, né, para a gente tá realmente sendo credenciado a ser, como o nosso irmão James disse, a ser realmente esses que vão entrar nesse descanso, né, irmãos? Nesse descanso eterno. E a nossa batalha, ela ainda está acontecendo. Os nossos irmãos que descansaram, para eles, opa, estou aqui, né, vamos, né, claro, essa questão da questão do céu, ou estão pessoas que estão no inferno, ela é dá uma discussão bem interessante, porque o nosso irmão falou, assim como o ladrão da cruz, o Senhor disse para ele, olha, hoje você estará comigo lá no paraíso, nas portas ali. Então, o céu estava lá, já está lá contemplando, né, as moradas celestiais, assim como a parábola do Lázaro disse que realmente estava lá o Lázaro, né, não, já realmente dentro de uma questão de tormento, sem descanso, como o nosso irmão bem pontuou, que realmente não tiveram uma vida digna aqui na terra, viveram na imoralidade, viveram realmente por seus próprios deleites, né, meus irmãos? Mas, e seja como for, hoje eu e você, nós temos, enquanto nós estamos vivendo, essa oportunidade, no tempo que se chama hoje, igual Hebreus fala no versículo 13, hoje é o tempo, irmãos. Hoje é o tempo de nós nos exortarmos uns aos outros. Esse é o tempo de que a gente realmente não endurecer nosso coração, obedecer, não realmente ficar incrédulo, né, cético, principalmente nesse tempo, né, qual nós estamos chegando numa reta final, aonde muitas coisas vão acontecer que vai macular a fé de muitos. Muitos realmente vão apostatar da fé. Eles, como disse no domingo, como o Senhor disse, olha, será que realmente vai haver fé na terra quando eu voltar? O Senhor disse, faz essa pergunta. Então, meus irmãos, veja como é sério isso. Quando ele pega o último versículo do 14, quando ele fala, ó, gente, a gente vamos manter, né, firmemente no princípio, né, da nossa confiança, né, ou seja, confiança, fé, acreditar até o fim. Quando você fala até o fim, e a gente sabe que as cartas dos Apocalipse, as 7 cartas, só estão falando, tem que ir até o fim. Não se pode parar na metade, né? Então, Esforçar, né? é esforço. O nosso irmão falou, vamos nos esforçar, um esforço realmente, de esforço mesmo, igual o Paulo estava falando domingo, né, Paulo? A gente sabe que a gente tem que se esforçar realmente para chegar lá, é esforço mesmo. Sem esforço, a gente se esforça, não tem como a gente alcançar, né, irmão? Não tem como a gente chegar lá sem esforço. Nós precisamos nos esforçar cada dia que passa. Há necessidade de haver um esforço maior por minha parte, por parte dos irmãos também, porque senão, se a gente parar no primeiro obstáculo, a gente perece, a gente entra na incredulidade e a gente começa a desobedecer a Deus, desobedecer, e aí vai endurecendo, aí vai chegar um momento que a gente está tão cético, tão duro de coração, que a gente não vai mais dar ouvidos, né? Isso é triste, é muito perigoso, a voz do Espírito Santo. E aí, quando eu falo, somente a gente vai citar Josué, né, nos versículos aí que se seguem, perceberam? Então, a gente teve uma aliança lá mosaica, depois, quem organiza, depois eles conseguem entrar no descanso, alguns conseguem, né? Então, Josué foi aquele, então, quando Moisés morre, a gente sabe que Moisés é morto, então Josué continua, né? Entra dentro da terra, então ali Jericó, a gente sabe, as cidades ali, né, irmãos? Josué conquista, né, como general, como o Senhor estabeleceu, vai nessa tua força, Josué, né? Seja forte, corajoso. Então Josué estabelece as tribos, né? Em cada um no seu território, perceba? Então, Josué consegue estabelecer tribo por tribo no seu território, e a gente sabe que Manassés, né, e também a Gade,
né, e metade da tribo de Ruben fica além do Jordão ainda, eles não conseguem, não atravessam. Houve uma questão lá, né, um cisma, né, mas eles permanecem porque Moisés designou, assim como Josué. Mas o que é fato é que eles, então, entram num descanso. Mas você vê que, ainda assim, Davi, que é talvez o autor desse Salmo 95, ele está 500 anos depois, ele vive 500 anos depois de Josué. Então, ele ainda está dizendo, né, dessa questão da obediência, não endureçais o seu coração. Por quê? Não há descanso, porque o nosso descanso, de fato, está onde? Depois de mais um tempo em Jesus Cristo, né? Em Jesus Cristo que está o nosso descanso, né, irmãos? Então, mesmo depois de um tempo, né? Depois foi ultrapassado por Davi, Josué foi ultrapassado por Davi, e Davi foi ultrapassado por Jesus Cristo. Então, depois de tanto tempo, hoje ele vem. E, finalmente, para que nós chegamos, então, ao descanso realmente, né, final, que é nele, né? Em Jesus Cristo. Quem vai ler alguma referência? Tem alguma? Não, né? Vamos deixar para acabou? semana. Quem quer fazer algum comentário, gente, fica à vontade. Eu não só lembrei também quando os fariseus começam a questionar Jesus por fazer as coisas no sábado, né? E ele fala que ele é o Senhor do sábado, né? Também, porque ele é o Senhor do descanso, né? Só esse comentário que eu lembrei agora. Glória a Deus, irmãos. Realmente, irmãos, é muito, muito bacana, né? A gente realmente conversar e quantas revelações o Senhor nos dá, né? Então, em primeiro lugar, é o temor, a gente tem que ter, precisa ter, né? Temos medo, sim, vamos ter medo. Vamos ter medo de não acontecer o que aconteceu com aqueles israelitas. Temamos, irmãos. Vamos continuar batalhando, né? Obedecendo, né? Essa é a condição. Assim como a condição que eles tinham de obedecer a aliança, não obedeceram, então ficaram no metade do caminho. Eu e você hoje temos a condição, temos o que fazer. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas o que eu vou fazer? Igual quando Pedro prega aquele sermão lá depois, lá no Pentecostes, fala, os irmãos chegam, mas o que eu vou fazer? Né? Mas hoje eu e você sabemos o que fazer. E o Senhor, através dessa carta, ele fala obediência. Obediência é a condição primordial para que eu e você alcançamos esse descanso. Embora o Senhor, nosso irmão, há pouco a gente falou sobre Mateus 11, que nos proporciona esse descanso. Então, ele fala, né, ele nos dá um fardo leve, né, ainda nessa terra, mas aqui não é eterno, né? Aqui não é ainda eterno, né? A gente sabe que o Senhor nos prometeu morada, e essa morada, ela está condicionada a eu e você sermos obedientes à palavra do Senhor, né? Sermos obedientes que o próprio Hebreus coloca, né? Não deixemos de congregar, mas mais para frente, 11:25, né? Como alguns já têm um costume de deixado de congregar. Então, irmãos, a gente continua nessa unidade de obedecer a palavra de Deus, obedecer a ética cristã, embora muitos já tenham, deixa que os outros estão aí deixando, né? Estão aí. A gente se assusta com muitas que têm realmente antes pregado um evangelho realmente verdadeiro, agora prega um outro, né? Se não é a prosperidade, é outra coisa que o nosso irmão levantou, é os pontos da vida, né? São os ensinamentos, os cursos da vida, né? E aí você tem que pagar para poder, senão você não consegue fazer o curso, né? Então, não, com Jesus não tem nada disso, irmãos. É a palavra, é a simplicidade, a obediência ao evangelho, né? É a coisa maravilhosa, porque o Senhor, ele orou, o Senhor agradeceu a Deus, obrigado, porque o Senhor escondeu, ocultou, né, essas primícias, né, dos sábios, né, e destes aos pequeninos. Eu e você hoje somos esses pequeninos, somos esses que batalham tanto para entender a palavra, né? Oramos a Deus e o Espírito Santo nos dá um entendimento maravilhoso, como hoje, nessa noite, o Senhor nos dá, né, irmãos? Coisa maravilhosa é estar com vocês nesta noite. E continuemos, irmãos, continuemos esse caminho, né? Continuemos, daqui a pouco vai acabar, né? Essa jornada nossa, breve, mas ainda não acabou. Eu e você não sabemos o dia nem a hora, mas a gente sabe que os sinais
configura que está próximo, mas ainda que não chegou, nós continuemos, né, nessa obediência à palavra, continuemos na nossa simplicidade, na humildade. Agora, Mateus 11 vai falar, né, humildes, mansos, sejam ali, né, sempre, irmãos, acreditando que nessa nosso caminhar, se nós conseguimos continuar obedecendo a voz do Senhor, a palavra, seus ensinamentos, nós, com toda certeza, ainda que desfrutemos descanso ainda aqui nessa terra, nós alcançaremos o descanso eterno lá nos céus com o Senhor. Amém, meus irmãos? Querem fazer as considerações finais, crianças? Pode falar, o James se diverte com criança. Glória a Deus. Fala, gente. Fala, Doug. Fala, Rode. Paulinho, fala, Mirita. Estamos aqui. Até meia-noite para a gente dia, né, Antônio? Glória a Deus. Pode falar, gente. Daqui a pouco eu vou tirar uma fotinha para a gente colocar no Insta. Pode falar. Fala, Linéia. Linéia, o que você achou de tudo isso, Linéia? É. Linéia, obrigada, Linéia. Quase, Linéia. Tá escutando? Por favor. É isso mesmo, Linéia? É isso mesmo? Tudo certo? Tá tudo certo. Nada resolvido. Então, meus irmãos, é isso, né? O nome para a gente que fica a chave para nós, né? Como ele fala, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Né? Moisés não foi capaz de trazer, né? Assim como eles tinham estima de Moisés, mas não foi capaz, trouxe um descanso terreno, e nem mesmo assim ele conseguiu entrar, né? Porque estava reservado para ele o quê? Um lugar muito melhor, né? Moisés. E aí muitos vão criticar e falar, poxa, Deus foi tão mal com Moisés, porque ele foi numa rocha ali, né, e não deixou Moisés entrar. Mas Moisés estava num lugar muito melhor, né? Depois apareceu glorificado, né? Junto com Elias. É isso aí. Muito melhor, né? Não. Com Jesus. Muito melhor. Então, meu amado irmão, ainda resta um repouso para o povo de Deus. E se eu e você hoje somos esse povo, e eu sei que somos o povo do Senhor que está marchando nessa terra, creia nisso, ainda há um repouso para o povo de Deus. Para mim e para você, esse repouso, assim como Paulo fala, é coisas inefáveis, né, que não é lícito a eu e você contar. Para nós não é lícito, né? Mas é coisas tremendas, maravilhosas que está nos aguardando nesse repouso, né? Mas enquanto o tempo que se chama hoje, que eu e você continuemos obedecendo a palavra do Senhor, né? Obedecendo a voz do Espírito Santo, obedecendo os seus mandamentos para que nós consigamos, amados. Esta é a condição para que nós adentramos o nosso descanso. Lembre-se, ainda há um repouso para o povo de Deus. Glorifica a Deus pela vida de todos nós. Os irmãos aqui comigo, Calica, até esse horário, glória a Deus por você hoje estar conosco, que o Senhor hoje nos deu algo precioso, uma oportunidade maravilhosa de refletirmos na sua palavra, e que o temor continue nos nossos corações, né, irmãos? E que nós não sejamos incrédulos, e pelo contrário, mas que tenha a nossa fé dentro do nosso coração sempre acesa, né? Para que a incredulidade não adentre nossos corações, porque só eu e você sabemos o que Deus fez na nossa vida. Um dia que a gente soube disso, que Ele fez, que nós não deixamos as escamas adentrar os nossos olhos, jamais permitir que o nosso coração endureça, mas pelo contrário, como o Hebreus fala, né? Não endureçais o seu coração, o meu coração. Se nós ouvirmos a voz dele, não endurecemos nosso coração, para que então encontraremos então esse repouso ao qual ele fala nesse capítulo, então 3 também, né, amados? Coisas preciosas, né, que o Senhor tem nos dado aqui nessa noite. Amém. Alguém quer fazer um comentário? Tudo bem? Podemos orar, então? Vamos orar ao Senhor. Pastor, pode falar. Só quero pedir na oração agora, o meu irmão Silvio, que é mais velho que eu, 2 anos, ele é dependente químico, né? Ele está desaparecido hoje, acho que está fazendo uns 12 dias, mais ou menos, né?
E amanhã vou cedo, eu vou procurar onde ele está. Não sei se ele está hospitalizado, não sei se está no... Vou no IML, tudo, ver se eu... Porque ele nunca fica... Ele sai, compra as drogas dele lá, mas ele sempre volta para casa, né? Aí faz... Eu fiquei sabendo ontem, essa semana, que ele estava desde domingo retrasado, que não voltou mais para casa, né? E aí eu falei para a Cida ia nos hospitais ver, mas a vida dela está corrida para caramba, e amanhã eu vou dar uma chegada, ver se eu consigo saber o que aconteceu com ele, onde ele está. E eu queria colocar, o nome dele é Silvio, né? Eu tenho pedido para que ele volte para casa, Deus toque para que ele volte para casa, que ele esteja só mesmo aí perambulando pela rua e volte para casa, né? Eu conto com a oração dos irmãos mais uma vez aí, né? Com a minha família aí, sempre nas orações de vocês aí. Estamos para isso, né? Amém. Fortalecer, orar e Deus, a gente crê, né? Que para Deus nada é impossível, né? Amém. Nessa última oração, orar pelo Silvio, né? Que o Senhor ali dê, né? Ele apareça, né? Que ele possa aparecer, que realmente possa tranquilizar o nosso irmão Paulo aí, né? E possamos então orar por ele, amém? Vamos então orar nessa última oração, apresentando o Silvio, né, nas mãos do Senhor, que ele possa realmente ser encontrado e possa realmente tranquilizar os seus familiares, assim como nosso irmão Paulo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus, bondoso Tu és, Pai. Senhor Deus, sabemos que Tu és um Deus maravilhoso, Deus que está conosco, Papai, esteve conosco nesses momentos. Nós glorificamos a Ti, Pai, pela oportunidade. Glorificamos a Ti porque o Senhor, ainda que somos pecadores, tem derramado da Tua graça sobre nossas vidas. Pai querido, nesse momento nós apresentamos, ó Pai, em caráter de urgência, Pai, a vida do Silvio, Pai, nas Tuas mãos, Pai, onde quer que ele esteja, meu Pai, Tu possa, Senhor Deus, ó Pai, conduzi-lo, Pai, aos seus familiares, que ele dê um sinal, Pai, ali, Pai, onde ele esteja, Senhor, ó Pai, venha alcançá-lo, para tranquilizar os seus familiares, assim como Teu servo Paulo, Pai. Oramos nesse momento, Pai, como igreja, sabemos que o Senhor é aquele, Pai, que tem ouvido as nossas orações. Sabemos que o Senhor é aquele que está com os seus ouvidos inclinados, nossos pedidos, ó Pai. E nessa noite, nós pedimos pela vida do Silvio, Pai, que onde quer que esteja, Senhor, Pai, ele possa voltar para a sua casa, voltar para os seus, Pai. Sabemos que ele sofre por problemas químicos, Pai, mas, Senhor, Pai, além da libertação que nós pedimos para ele, Pai, que ele possa ser encontrado, o Senhor possa trazê-lo, Senhor, Pai, para a Tua glória, Senhor, Pai. Nós te pedimos aqui nesta noite e que traga tranquilidade ao coração dos Teus filhos, ó Pai, ao coração do Teu filho, seu servo, Pai Paulo, assim como seus familiares. No nome do Senhor nós te pedimos, Senhor, obrigado. Sabemos que o Senhor é aquele que trará a resposta ao coração do Teu servo e que o Senhor, ó Pai, sempre ouve as nossas orações, as orações dos Teus filhos, ó Pai. Sabemos que o Senhor está pronto para ouvir e que também sabemos que o Teu poder, ó Pai, pode, em questão de segundos, pode, ó Pai, realizar a Tua obra. E sabemos muito bem que o Senhor faz coisas grandes. No nome do Senhor, ó Pai, nós entregamos o Senhor nas Tuas mãos e que Ele, Pai, apareça no nome de Jesus, Pai. Encerramos aqui essa reflexão, agradecidos, Pai, por todos os que estão aqui conosco e também os que não puderam, se eu possa tocar corações também para impeli-los para que um dia possam também estar conosco. Pai, dá uma boa noite de descanso para todos. Cada lar que está aqui representado, Pai, os Teus filhos, o Pai James, a Ágata, Pai, Senhor Deus, a Alessandra, meu Deus, ó Pai, também o Douglas, o Rodrigo, a Linéia, a Asperita, Pai, obrigado pelo privilégio de estar com todos aqui, Pai, glorificando e exaltando Teu santo nome e aprendendo da Tua palavra. Obrigado, Santo Espírito de Deus, continue ecoando em nossos corações esta palavra a qual o Senhor nos trouxe nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, papai. Obrigado por tudo. Obrigado pelo privilégio, pela graça de ainda hoje, Pai, estarmos lúcidos. Ainda hoje estarmos receptivos à Tua palavra. Pai, obrigado. Senhor Deus, continue conosco, Pai, neste caminho a qual nós percorremos, ó Pai, como a Tua palavra diz, para que possamos encontrar o descanso eterno. É o verdadeiro descanso a qual o Senhor nos promete, Pai. Mas não somente que há uma condição, que é a obediência. Possamos continuar a obediência à Tua palavra, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Pai, nós possamos sempre temer, Pai,
em nós, sempre temer conosco, ter medo, mas sempre procurando fazer a tua vontade, sempre. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te pedimos obrigado por tudo. Continue conosco, continue com os teus filhos. E sabemos, nós entregamos as nossas orações nas tuas mãos, Pai. Inclusive a vida do Silvio. E o Senhor, ó Pai, sabe exatamente, ó Pai, o que está acontecendo e trará resposta aos teus filhos. No nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite e te pedimos obrigado, Senhor Deus. Amém. Irmãos, Gente, deixa eu só tirar uma vai tirar fotinha uma foto? aqui. Enquanto ela prepara aí, Esse cabelo aí. então nós não vamos entrar no cabelo. meio ainda, tá? Ai, gostei. Gente, ó, Isso. voltando, tá? Meu Deus, focando aqui. Nós paramos no 14, tá bom? Então, na Isso. semana que vem, nós vamos ler do 4, a partir do versículo 14. Não, mas nós vamos ainda explorar o 12. Já né? explorar o 12. O 11 e o 12 ainda. Amém. Mas só para a gente O 12. deixar principalmente. uma coisa fechada, antes que eu esqueça. Gente, faz uma pose aí bonita. Peraí, se ajeite. Cadê o negócio? Não tem mais, não? Por favor, né? Agatha, James, por favor. Pablo, por favor, meu querido, faz uma pose aí bonita, né? Porque, né? A gente ilustra, assim, né? Paulo também gostei, né? As meninas aí, sim, Rod, faz aí um rosto bonito aí, porque vamos tirar uma fotinha aqui, porque essas coisas tem que celebrar, né? Vamos celebrar, uma de celebração. Deus seja louvado. Glória a Deus. Ai, gente, Aleluia. que ótimo. Amém. Deus seja louvado, Deus abençoe vocês. Obrigado, meus irmãos, pelo mais uma vez. Obrigado pelo privilégio de estar tê-los vocês. O Pablo também, primeira vez conosco. Deus Pablo, abençoe. quero te ver mais vezes, meu filho. Tá Eu não bom. hablo espanhol, mas quero te ver mais vezes. Nossa, Deus abençoe a todos. Obrigado por mais uma vez esse privilégio de estar com vocês. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. E amanhã estaremos orando também, né? Se assim Deus permitir. Esperamos contar com todos vocês na oração. Deus abençoe a todos. Continue orando pela vida do irmão do Paulo Silvio, para que seja encontrado. Amém, irmãos? Nas suas orações também. Deus Amanhã tem abençoe. discipulado? Não, a gente vai marcar para o final do mês. Amanhã é só oração É mesmo. oração amanhã. A gente sempre deixa o discipulado no último sábado do mês, alguma coisa assim. Mas a gente vai falar a respeito também. Isso. Amém, meus Tá irmãos? bom. E a gente vai ter aula de inglês, viu? Terça-feira. Depois eu vou fazer Isso. o nosso a partir de terça. Terça-feira. Às 8 horas. Todos estão convidados para falar inglês. Isso. Tá bom? A Priscila pelo Zoom. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todas, Merita, Paulo, né? É um prazer, Douglas, Alessandra, Rodrigo, James, Agatha, Elinéia, Pablo. Deus abençoe. E tem lá, ó, quem tá lá, ó. Quem tá lá? Ó, como é o nome? A A Maluzinha. Nossa, gente, hoje tá muito gente. Ela tá aqui. Hoje, gente. Oi, Maluzinha! Aí. Oi, nossa, ela tem cara de tá dando like. Tá comendo caderno. Tá mordendo? É. Oh, meu Deus, tadinha da menina, gente, ó, sendo maltratada, olha, vai ver essa menina. Passando fome. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, tá? Amém. Deus abençoe Deus abençoe. vocês e até amanhã, se Deus quiser. A Paz, paz, Senhor. meus amados. Deus Um beijo. A paz, Deus abençoe a Paz a todos. todos.